Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia assim bem intrigante. Será que aqueles desafios que a gente enfrenta, sabe? Medos meio sem pé nem cabeça, até umas sensações físicas esquisitas, será que isso pode vir lá de trás da história da nossa família? É uma pergunta poderosa, né? E é justamente o foco da nossa conversa. Exato. A gente está com uns trechos de um livro aqui que explora isso. Como que eventos lá do passado familiar, coisas talvez não bem resolvidas, podem acabar ecoando na gente, sabe? Nas gerações seguintes. Uhum. E a ideia é entender um pouco melhor esses conceitos. Como que um trauma poderia ser dado e, o mais curioso, como que as palavras que a gente usa no dia a dia podem ser pistas para essas conexões escondidas. É tipo uma chave, né? Isso. Então, bora desembrulhar essa história. Vamos lá. Para começar, a experiência do próprio autor do livro nossa, é de arrepiar. Ele teve uma perda de visão repentina no olho esquerdo, começou como uma enxaqueca ocular e, de repente, pum! Nossa, e aí? Aí ele foi atrás de tudo que é médico, terapia, nada resolvia. A virada de chave veio quando ele começou a fuçar a história da família e a prestar atenção na linguagem que ele usava para descrever os próprios medos. Investigando a fundo mesmo. E o mais doido, a visão voltou. Perfeita, 20/20. Mesmo com cicatrizes na retina que, segundo os médicos, deveriam impedir ele de enxergar. Isso já deixa a gente pensando, né? Com certeza. E essa história pessoal dele, junto com a pesquisa que o livro traz, aponta muito para a epigenética. É uma possível explicação biológica para isso. Epigenética. Explica um pouco melhor. Claro. Não é que o nosso DNA em si mude, sabe? Mas é como se a forma como os nossos genes são lidos ou expressos pudesse ser alterada. Imagina assim, um estresse muito grande, um trauma, pode colocar tipo umas etiquetas químicas no DNA. Ah, entendi. Tipo uns marcadores. Exato. Marcadores que dizem para certos genes ficarem mais ativos ou mais quietinhos. E o ponto é que essas etiquetas, em alguns casos, podem ser passadas para a geração seguinte. Peraí, isso já é comprovado em humanos ou ainda é mais teoria, baseada em animais? Olha, em humanos é uma área de pesquisa super ativa e bem complexa. Mas os estudos com animais, tipo ratos, que dividem muito DNA com a gente, são bem sugestivos. Hum, Filhotes de pais que passaram por um trauma mostram respostas de medo a coisas ligadas àquele trauma original, mesmo sem nunca terem passado por aquilo. que loucura! E em humanos, a gente já sabe que o ambiente no útero é super importante. Os hormônios de estresse da mãe podem sim influenciar como o feto vai se desenvolver e responder ao estresse depois. Faz sentido. E tem um fato biológico que é fascinante. O óvulo que deu origem a cada um de nós já estava lá, formadinho no ovário da nossa mãe, quando ela ainda era um feto dentro da nossa avó. Nossa, peraí. Então é uma ligação direta passando por 3 gerações. Exatamente. Uma conexão biológica direta. Isso meio que ressignifica totalmente a nossa ligação com o passado da família, não acha? Totalmente, muda tudo. E essa conexão biológica parece ter um eco muito curioso na psicologia, que é o que o livro chama de linguagem central. Isso. Eu achei muito forte essa ideia de que as palavras exatas que a gente usa para descrever nossos piores medos, sabe? Ou aquelas queixas que sempre voltam, que elas talvez não sejam por acaso. Uhum. Como se fossem pistas mesmo. É, tipo fósseis verbais, apontando lá para o trauma original na família. Exato. E os exemplos que o livro traz são impactantes. Tem o caso do Jesse, que tinha uma insônia terrível sem explicação, que começou quando ele fez 19 anos. E aí? Depois ele descobriu que um tio dele tinha morrido congelado, justamente aos 19 anos. É a mesma idade? Meu Deus. Ou o caso da Sandy, com uma claustrofobia fortíssima, as palavras dela eram sempre: não consigo respirar, não posso sair, vou morrer. Um eco quase literal do que aconteceu com parentes dela no Holocausto. Caramba. É muito direto, né? Muito. E essa dinâmica não fica só nas vítimas, sabe? O livro argumenta que é importante olhar para o sistema familiar inteiro, incluindo pessoas que foram meio que excluídas ou até quem causou mal. Como assim? Tem o caso de um cara, John, o pai dele cometeu um assassinato. Anos depois, o John, sem perceber, começou a reviver aspectos da experiência do pai.
Sentia-se preso, tinha impulsos de vingança, usava uma linguagem de conflito que, na verdade, pertencia à geração anterior. Nossa, então a gente pode carregar até o peso das ações de outros na família? Aparentemente, esses padrões podem se emaranhar de formas complexas. Isso leva a gente para a pergunta: tá, e como que a gente lida com isso? Se esses padrões podem ser herdados ou tão profundos assim, tem saída? Tem sim. O caminho que o livro propõe passa muito por reconhecer essas conexões. Sabe, só de entender de onde um padrão ou um sentimento pode estar vindo, isso já pode aliviar um pouco o peso. Uhum, tomar consciência, né? Exato. E aí ele sugere usar o que chama de frases de cura, ou fazer visualizações focadas para ajudar a reprocessar essas informações que ficaram meio emboladas. E aqui entra a neuroplasticidade. Ah, a capacidade do cérebro de mudar. Isso. Nosso cérebro pode formar novas conexões, novos caminhos com base em experiências novas, percepções diferentes e até usando a imaginação de forma direcionada. Então, mesmo padrões que parecem vir de tão longe, de gerações atrás, talvez não sejam uma sentença para sempre, o cérebro pode ajudar a reescrever essa história interna. Precisamente. A cura é vista como um trabalho interno, sabe, de encontrar recursos dentro da gente para diferenciar o que é realmente meu e o que pertence à história da minha família. Não é culpar o passado. Entendi. É mais compreender para poder liberar o presente. Exato. Compreender para liberar. Então, a grande reflexão que fica para a gente é essa. Talvez algumas das nossas lutas mais íntimas, aquelas coisas que a gente não entende bem porque sente, talvez elas não tenham começado com a gente. Podem ser ecos, né? Ressonâncias de histórias familiares. Exatamente. Histórias que estão ali esperando um olhar mais atento para serem compreendidas e, quem sabe, integradas de um jeito novo. Isso levanta uma questão final, né, para quem está ouvindo a gente pensar. Que frases, que medos, sem muita explicação, ou que sensações ficam se repetindo na sua vida? Palavras que parecem ter um peso maior do que a situação atual justificaria. Talvez aí esteja uma linguagem secreta, pessoal sua. Um fiozinho que, se você puxar com curiosidade, pode revelar como que o passado da sua família ainda está tecendo, silenciosamente, os padrões do seu presente. É algo para se pensar, né?